Olá pessoal, meu nome é Nicolas Duarte, sou palestrante na área de tributos indiretos, também consultor tributário, e hoje nós vamos estar falando aqui sobre uma palestra, um curso online relacionado à Emenda à Constituição 87 de 2015 e o Convênio 93 de 2015, que passou a vigorar agora no dia 1º de janeiro de 2016 em todo o território nacional. Mas antes de falarmos especificamente sobre a Emenda à Constituição 87, o Convênio 93 e seus aspectos principais, nós vamos fazer uma recapitulação importante em relação ao ICMS, em que nós temos que definir a cronologia das normas tributárias, algumas definições sobre contribuintes, que vai ser importante para a gente definir aonde que isso vai, de fato, atingir aí, em que segmentos isso vai ser atingido. Vamos falar também sobre a questão de base de cálculo, porque no último mês de dezembro do ano 2015, então o CONFAS definiu como seria feito o cálculo do diferencial de alíquotas por conta da emenda à Constituição 87, definido como sendo uma base única. E essa base única tem relação direta com a base de cálculo do ICMS, conforme está previsto na Lei Federal do Tributo, conforme nós vamos observar. Bom, então inicialmente, a primeira coisa que nós temos que definir é a questão da cronologia das normas em relação ao ICMS aqui no Brasil. Então hoje nós temos o ICMS a partir da Constituição Federal, no seu artigo 155, inciso 2º, que está a previsão para que os estados e o Distrito Federal venham a cobrar e instituir o ICMS nas suas respectivas unidades. Bem, isso está previsto no artigo 155, inciso 2º, é um tributo, então, de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, nós temos 27 legislações distintas no Brasil. E é isso que dificulta o ICMS, por se tratar aí de um tributo em que cada unidade estabelece como, por exemplo, alíquotas, benefícios fiscais, isenções, reduções e base de cálculo. Então, isso requer mais atenção ainda dos contribuintes, porque o que você trata no seu estado tem um tratamento específico, tem uma alíquota específica, mas não quer dizer que em outras unidades da federação esse tratamento vai ser similar. Então, tudo parte da Constituição Federal. Mas, como diz a própria Constituição Federal, como preveu, caberia uma lei complementar traçar normas gerais em relação ao ICMS aqui no Brasil. E foi o que aconteceu com a edição da Lei Complementar 87 de 1996, também conhecida como Lei Candir, que estabeleceu as normas principais do ICMS que devem ser seguidas por todas as unidades da Federação e o Distrito Federal, inclusive. Por exemplo, nós temos a definição de contribuinte do ICMS, temos a definição sobre o que o ICMS incide, os fatos geradores do ICMS e principalmente a base de cálculo do tributo. Então a base de cálculo ficou definida pela Lei Complementar 87/96, que é a Lei Federal do ICMS, especificamente no artigo 13 e no parágrafo 1º dessa Lei Complementar 87 de 1996. Existe também uma norma importante relacionada especificamente com as empresas do Simples Nacional. Então, nós vemos hoje, atualmente no Brasil, nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que rege o chamado Simples Nacional aqui no Brasil. Antes dessa Lei Complementar 123 de 2006, nós já tínhamos um regime simplificado, só que ele era separado por esferas de governo. Então, nós tínhamos lá o Simples Federal, o Simples Estadual, o Simples Municipal, que em 2006 foi unificado, dando, na época, origem ao chamado Super Simples. Então, isso faz parte de uma previsão contida também na Constituição Federal, que as microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a uma tributação tributária simplificada e diferenciada. Bom, em 2006, então, nós tivemos essa Lei Complementar 123, que recepcionou o que a Constituição Federal trazia e unificou esse regime aqui no Brasil. No entanto, é importante que a gente tenha consciência que o Simples Nacional ele só está relacionado com alguns tributos conforme estabeleceu a Lei Complementar 123. Entre eles, lá temos o ICMS, o IPI, o PIS/PASEP, a COFINS, o IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e o CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. Vejam, esses tributos fazem parte do regime chamado de Simples Nacional. Isso está previsto na própria Lei Complementar 123, precisamente também no seu artigo 13. Mas nos parágrafos desse artigo 13, da Lei Complementar 123, é previsto o seguinte, que as microempresas e empresas de pequeno porte inseridas nesse regime também deverão seguir algumas regras, só que enquanto tributação normal, como, por exemplo, substituição tributária do ICMS,
que a legislação fala que quando as microempresas, empresas de pequeno porte, tiverem que recolher tributos na condição de responsável, elas devem seguir as normas gerais de tributação. E não tem nada a ver com a tributação estabelecida para as microempresas. Também foi estabelecido que as microempresas e empresas de pequeno porte, quando tiverem que recolher ou pagar o ICMS antecipado com encerramento de tributação, ou seja, quando é para consumo final, um contribuinte do Simples Nacional adquirindo material de consumo ou imobilizado de fora do Estado, ele vai ter que pagar o diferencial de alíquotas com alíquotas e tratamento como se fosse uma empresa do regime normal. E também há uma previsão, no próprio artigo 13, que as microempresas e empresas de pequeno porte podem ter cobrado dos seus estados e do Distrito Federal o ICMS antecipado sem encerramento de tributação, que seria o caso de uma empresa do Simples adquirir mercadorias para revenda ou para industrialização, e o Estado pode cobrar esse ICMS antecipado como se fosse uma empresa do regime normal. Atualmente, alguns estados cobram essa sistemática antecipada, alguns não, mas isso interfere diretamente na formação de preço das empresas do Simples. Porque uma vez que você pagar o ICMS como uma empresa do regime normal, você vai ter que embutir isso no custo da sua mercadoria. E como o nosso assunto aqui é a emenda à Constituição 87, nós vamos observar mais à frente que o próprio Constituinte estabeleceu a responsabilidade para o remetente recolher uma diferença de alíquota toda vez que destinar produtos ou serviços a um não contribuinte fora do Estado. Isso nada mais é do que estabelecer uma responsabilidade a esse remetente. Por esse motivo, nós vamos verificar posteriormente, no Convênio 93, que essa exigência de se recolher o diferencial de alíquotas nas operações ou prestações destinadas a não contribuintes também se cumpre ou deve ser cumprida para as empresas do Simples Nacional. Então, nós temos uma previsão pela própria Lei Complementar 123. Bom, recepcionando tudo isso que está na Constituição, na Lei Complementar 87 e na Lei Complementar 123 de 2006, nós temos as leis orgânicas do ICMS em cada unidade da federação, que devem estabelecer e trazer as normas gerais em relação ao tributo, mas, obviamente, como nós comentamos, as alíquotas e benefícios são tratados por cada uma das unidades aqui da federação. E por isso que nós temos alíquotas diferenciadas que são trazidas, em geral, pelas leis orgânicas de cada unidade da federação. Por isso a dificuldade de nós conseguirmos compilar todas essas alíquotas e não tem outra forma a não ser observar cada legislação de cada estado ou do Distrito Federal aqui no Brasil. Bem, essas leis também são regulamentadas e dão origem ao que nós chamamos de regulamento do ICMS em cada uma das unidades. Então, nós temos a lei, mas a lei especificamente não vai tratar de assuntos mais operacionais. Isso cabe a um regulamento, orientar o contribuinte e trazer também questões lá de redução de base, isenções, diferimento do ICMS. Então, isso é matéria competente dos decretos que regulamentam o ICMS em cada uma das unidades da federação no Brasil. E, lógico, o Simples Nacional, como nós comentamos, ele possui uma Lei Complementar 123, a Lei Complementar 123 de 2006, porém existe uma espécie de regulamento que nós podemos hoje observar lá na Resolução 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá de 2011, que trouxe tudo que estava na Lei Complementar 123 de 2006, mas trouxe alguns aspectos mais operacionais em relação à funcionalidade do Simples Nacional aqui no Brasil. Todas essas normas em relação ao ICMS, periodicamente são alteradas, o que torna um pouco mais difícil também o acompanhamento da legislação de cada uma das unidades. Então, periodicamente, podemos dizer que toda semana, ou até mesmo em alguns casos, todos os dias, nós temos alterações em relação à legislação do ICMS, se analisarmos todos os regulamentos do Brasil. Então, nós precisamos ficar atentos aí para essas mudanças, principalmente porque a emenda à Constituição 87, ela tem como pilar sempre você observar a legislação do Estado de destino. E quando se fala de observação da legislação do Estado de destino, nós temos que observar a alíquota interna do Estado de destino, temos que observar as obrigações acessórias cobradas pelo Estado de destino, em algumas hipóteses que nós vamos comentar, e até mesmo os benefícios fiscais que eventualmente os estados venham a conceder para os seus contribuintes ou contribuintes que tenham um cadastro nesse estado, mas que sejam estabelecidos fora do estado em que você vai fazer essas apurações. Bem, agora trazendo as primeiras definições importantes para a gente começar a entender, compreender melhor essa questão da emenda à Constituição 87, nós temos a definição de contribuinte, que a princípio está prevista no artigo 4º da Lei Complementar 87 de 1996. Bom, a definição de contribuinte, segundo o legislador, ele define que contribuinte pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que realiza operações de circulação de mercadoria ou preste serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, desde que faça isso com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial.
Então veja que o legislador já foi preciso e tomou cuidado de colocar como contribuinte do ICMS também uma pessoa física. Muitas vezes se fala, pô, mas uma pessoa física vai ser o contribuinte do imposto? Ele pode ser um contribuinte desde que ele faça operações de circulação de mercadoria em volume e caracteriza intuito comercial ou faça isso com habitualidade. Mas também, se ele realizar prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ele será também considerado contribuinte do imposto. Já a pessoa jurídica que deseja fazer essas operações, seja de circulação ou de prestação, a primeira obrigação que ela deve cumprir é a obrigação de obter uma inscrição do ICMS no seu estado. É a chamada inscrição estadual por alguns estados ou cadastro de ICMS também por outros assim intitulado. Então, uma vez que você quer operar com a circulação de mercadoria ou essas prestações, você, pessoa jurídica, precisa obter uma inscrição, que é a primeira obrigação acessória. Você vai ter a obrigação principal, que é o recolhimento do tributo, mas a primeira seria ter essa inscrição para, posteriormente, poder fazer declaração do ICMS, que seria uma outra obrigação acessória, emitir documentos fiscais e também preencher livros fiscais, que são outras obrigações acessórias exigidas pela legislação. Então vejam que o contribuinte, pessoa jurídica, ele precisa cumprir com todos esses aspectos para ser definido como um contribuinte do imposto. E, logicamente, se ele tem um cadastro, é porque ele vai pagar o ICMS nas suas operações. Já uma pessoa física, não necessariamente ele vai ter essa inscrição, por quê? Porque não é habitual que uma empresa, com um contribuinte, ou melhor dizendo, uma pessoa física, ela vá fazer operações mercantis ou fazer prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicações. Então é por isso que não existe a possibilidade de você ter uma inscrição sendo pessoa física. Mas se você for flagrado em uma situação em que você tem essa habitualidade, faça operações de circulação com habitualidade ou em volume e característica intuito comercial, ou preste esse serviço, você então vai ser enquadrado como contribuinte. No dia a dia, o critério que nós temos que observar para definir um destinatário como um contribuinte ou não do ICMS é observar se ele é inscrito no cadastro do ICMS do seu respectivo estado. A gente pode fazer isso consultando o site da Secretaria de Estado da Fazenda, também existem outras ferramentas que você pode acessar pelo próprio Sintegra, que você pode fazer a consulta pelo CNPJ e verificar se ele possui uma inscrição estadual no estado de destino. Mas também temos que prestar atenção, porque agora temos uma questão que conflita um pouco com essa questão da emenda, e principalmente na parte técnica da emissão da nota fiscal eletrônica, porque alguns estados entendem algumas pessoas jurídicas que possuem inscrição estadual como sendo um não contribuinte, como, por exemplo, empresas de construção. O problema é que quando você for fazer uma operação interestadual e ele tiver essa inscrição estadual no estado de destino, muitas vezes você não vai conseguir validar o documento fiscal eletrônico. Por quê? Porque uma vez que você não coloca a inscrição estadual, ele vai considerar que está faltando a inscrição e não vai validar o documento fiscal, vai dar uma rejeição. Então é possível que você tenha que colocar essa inscrição estadual e, logicamente, colocando a inscrição, você vai tratá-lo como um contribuinte do ICMS, pelo menos em relação à parte operacional. Se houver diferencial de alíquotas, daí caberá ao destinatário fazer esse recolhimento. Mas isso vai ter que ser tratado por cada estado, como que isso realmente vai funcionar. Porque como é recente essa mudança da emenda à Constituição 87 de 96, emenda à Constituição 87 de 2015, então você tem que observar que os estados precisam, de alguma forma, regulamentar se isso realmente vai ser tratado como um contribuinte ou não. Mas hoje nós temos essa questão do conflito da ANFE e também de alguns entendimentos de alguns estados que consideram alguns contribuintes ou não contribuintes, mesmo possuindo uma inscrição estadual nos seus respectivos estados. Outra questão é o campo de incidência do ICMS. Então, como o próprio tributo já diz, o ICMS incide sobre circulação de mercadorias ou prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. Então, lógico que hoje nós podemos observar no artigo 2º da Lei Complementar 87 de 1996, dizendo que realmente o ICMS ele tem como base de incidência a circulação de mercadoria, seja também o fornecimento de refeições em bares ou estabelecimentos similares. Toda prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações também está no campo de incidência do ICMS. E também os serviços que eventualmente fossem tributados lá pelo ISS, mas que houvesse uma lei complementar que permitisse a incidência tanto do ICMS como do ISS numa mesma operação. Ou ainda algum serviço que não estivesse elencado na lista de serviços sujeitos ao ISS, que o ICMS também poderia incidir sobre isso. Veja que também é importante observar que o ICMS tem como campo de incidência outros fatos, como, por exemplo, a entrada de material de uso e consumo imobilizado no seu estabelecimento quando você é contribuinte, desde que é adquirido de fora do Estado.
Quando você faz aquisição de material de uso consumo ou imobilizado de fora do Estado, você tem o campo de incidência tributária, tem dentro essa situação dentro do campo de incidência tributária e tem que recolher o chamado diferencial de alíquotas. A mesma coisa quando você contrata um serviço de transporte, em que esse serviço não tem uma etapa subsequente tributada. Logo, também nós vamos ter o diferencial de alíquotas para serviços de transporte. E agora, por conta da emenda à Constituição 87 de 2015, nós temos um novo fato gerador em relação ao ICMS, que seria a entrada, ao destino de bens e serviços a um não contribuinte fora do Estado. Então, antes, até o dia 31 de 12 de 2015, eu só tinha a figura do diferencial de alíquotas quando o destinatário fosse contribuinte e consumidor final. Agora, nós temos também o diferencial de alíquotas quando o destinatário for um não contribuinte. Então, nós vamos verificar que, nesses casos, sempre o remetente vai ser o responsável por calcular esse diferencial de alíquotas, porque a Constituição assim determinou. Mas, essencialmente, o destinatário tem que ser um não contribuinte fora do Estado. Nós acabamos de definir a questão do contribuinte do imposto, basicamente aquele que contribui, aquele que paga o ICMS. Uma vez que a pessoa não é cadastrada no ICMS no seu Estado e ele não tem inscrição, então vamos considerá-lo como um não contribuinte. E aí se aplica perfeitamente a questão da emenda à Constituição 87 de 2015.